foi feito, né? E se eu podia fazer com mais pessoas. Eu falei, olha, tem coisas que é para ser e tem coisas que não é para ser. Ou seja, tem coisas que não é para ser corrigida e tem coisas que é para ser corrigida. E aí ele tinha me reportado de uma filha que ele tinha com uma outra mulher, que foi até o pivô da separação, porque na verdade, assim, ele, pelo que ele me falou depois, tinha 2 anos e pouco que eles estavam separados de corpo. Aí ele entrou em consenso, né, com a pessoa, né, com essa mulher. Se ela quisesse ficar com outro homem, ela ficava. Se ele quisesse ficar com outra mulher, ele ficava. Mas nenhum dos dois podia trazer ninguém em casa. Ou seja, ele não podia levar a mulher em casa, nem a mulher que conhecesse outro homem aí podia levar o homem em casa, né? Deu para vocês entenderem. E ele aceitou, entendeu? Porque ele já não tinha mais tesão por ela já não tinha mais tesão por ele. E eles ficaram empurrando isso aí por 2 anos. E nisso ele encontrou uma outra pessoa, engravidou essa pessoa, e veio essa menina, sabe? E ela já estava ali com seus 3 aninhos de idade. E aí ele falou comigo, eu falei, não, eu já sei. Aí eu tive que entrar no histórico da criança para saber se ela nasceu daquele jeito, porque ela tinha recebido uma oportunidade de nascimento e no ato do nascimento, né, ela descumpriu o que ela tinha prometido, né, tanto em Grempec como em Nírio. E aí eu vi que era uma centelha virgem que carregava o erro genético do pai. E a mãe era um espetáculo de mulher, né? Concursada, professora, sabia do esforço do Iraci, não importunava ele, entendeu? E ele, como homem, como sempre foi, deu para vocês verem o jeito dele, né? Aquele jeito de homem rústico, né? Ele sustentando os filhos, né? Dando tudo. Ele deixava de vestir para poder dar aos filhos, né? Que isso é a função do homem mesmo, ele tem que ser assim. Né? Tem um ditado que fala que quem pariu Mateus, né? Que balance, e é verdade. E aí eu falei, pode ficar tranquilo que eu vou fazer a mesma coisa. E essa segunda mulher dele, né? Lógico, né? Sabia desse primeiro filho, viu aquela repercussão toda, o pessoal querendo chamar uma emissora não, é uma filial do SBT em Belo Horizonte, né? Chamada Alterosa. Eu falei, não faça isso. Aí eles ficaram com medo, né? E aí o pessoal repercutiu, sabe? Só não foi para frente porque o pessoal foi esquecendo. Aí veio pastores, budistas, hinduístas, querer saber quem realizou aquele prodígio, e eles me blindando de tudo quanto é forma, né? De tudo quanto é forma. E aí, a mãe dessa moça, né? O nome dela é até Jaqueline, a criancinha, ela veio até a mim, conversou comigo, pediu para me fazer a mesma coisa, eu expliquei, reuni as duas famílias, né? As duas mulheres de um homem só, e falei, olha, hoje à noite deixa assim, 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 assado, que eu vou chegar assim, 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 assado. E foi o que aconteceu. Eu fui lá, corrigi ela geneticamente. E hoje, né, ela já é uma mocinha já, uma mocinha assim, né? Tá com seus, me parece que é 9 anos de idade ou 10 anos de idade já. E é uma criança normal, correto? Uma criança normal. E aí o tempo foi passando, ele terminou as casinhas, igual eu expliquei para vocês, ele foi trabalhar numa outra construtora. E eu perdi esse vínculo, né, com o Iraci, certo? Perdi esse vínculo com ele. Até que ele me procurou, na época que eu ofereci para vocês as cotas, né, de 50 mil dessas casinhas que nós estamos construindo, né, que eu atualizo vocês direto lá na obra. E eu falei, senhor Iraci, eu vou começar um empreendimento, que é um investimento que o pessoal que me ouve falar dessas questões alienígenas, né, tá investindo, porque você sabe, eu não tenho interesse nisso, então eu tô fazendo para eles. E aí, você tá trabalhando? Na época ele estava trabalhando construindo um resort da Claro, certo? E ele falou, não, eu largo lá qualquer hora e venho trabalhar com você. Eu falei, olha, eu não posso te pagar um valor, né, que seja exorbitante, mas eu posso te pagar esse valor X porque está dentro do orçamento do investimento que as pessoas fizeram. Tranquilo? Tranquilo. Aí quando começou a obra, ele foi lá naquele dia, que foi o primeiro dia
que eu filmei ele, né? A gente abrindo o projeto lá em cima do capô do carro e por aí vai. Aí um belo dia, ele estava me observando, eu estava sentado naquele escritório meu que era lá na rua, quando a obra estava no comecinho mesmo. O Zé Velho tinha dado uma saída para encomendar, né, umas ripas para poder fazer a demarcação, né, a demarcação não, para fazer o esquadrejamento, né, do loteamento lá para separar as casas. E aí os meninos estavam lá cavando terra, eu estava debaixo da árvore e a árvore, ela começou a agir como se ela fosse de borracha. Ela começou a se envergar, se envergar, se envergar. Aí o Iraci olhou e falou assim: ô capitão, que ele sempre me chamou de capitão, ele dificilmente me chama de Carlos. Acho que na verdade ele nunca me chamou de Carlos, entendeu? Ele tá assim: capitão do céu. Aí eu olhei assim e falou: ah, vai cair. Só que os meninos não escutaram. Eu falei: não, Iraci, pode ficar tranquilo, que é assim mesmo. Aí ele olhou para os meus pés já estavam fundados, né? Ou seja, fincados na terra. Eu já estava com o joelho na terra, aquele toco lá que eu estava sentado nele que vocês viram, já tinha entrado para dentro da terra também. E ele falou: o que é isso? Eu posso fazer alguma coisa? Que é desespero. Então, tudo que estava ao redor naquele momento ali não estava ciente de nada. Mas foi permitido ele ver as anomalias que estavam acontecendo ao meu redor ali. Por quê? Porque eu estava muito fraco, né? Eu estava com a respiração muito ofegante. Até nos dias atuais, eu estou com a respiração bem ofegante, né? Voltei a perder 15 quilos de novo. Estou muito feliz. Igual eu falei para vocês que depois de 3 meses eu voltaria a emagrecer. Estou bastante magro. Não vou me mostrar para vocês agora, porque é uma surpresa, né? E aí, ele assim, desesperado assim, a árvore começou a voltar para o lugar, né? Ela estava se envergando como uma taquara. E eu fui tirando o pé da terra assim, e ele desesperado. Foi aí que veio uma luz muito forte. Aí, no caso, ele contou, porque eu sei como é que funciona, mas pela perspectiva, né, do Iraci, essa luz veio e me brilhou de uma tal forma que eu sumi. E realmente eu sumi e fui transportado para aquele lugar onde eu fui com ele, que é onde eu fiz a filmagem para vocês, né? Então eu fui para lá, sozinho. Cheguei lá, esses seres vieram, né? Pousaram ali a sua máquina inteligente, que muitos chamam aí de nave espacial, disco voador, e por aí vai. Me energizaram, certo? Eu dei aquela porcentagem, né, para a Eleap, fiquei com outra porcentagem. Como vocês já sabem, eu falo disso desde 2016. E eles me transportaram para dentro de casa. Eu não fui nem para a obra, eu fui para dentro de casa, certo? Aí eu tomei meu banho, porque sempre quando acontece essa energização, costuma me dar muito cheiro de amônia. É como se derramasse muita amônia no meu corpo, né? E é muito ruim, é muito forte o cheiro. Tomei um banho, deitei, tirei um cochilo. E aí liguei para ele, ele ficou horrorizado, né? E foi aí que ele falou assim: olha, existe a possibilidade de um dia, né, que essas pessoas aí, esses alienígenas descerem, eu poder ver eles de longe, eu fico assim mais ou menos uns 500 metros, né, para ver ele e tal. Eu falei: olha, da minha parte tudo bem, mas tem que ver se eles vão aceitar você ter, né, a capacidade de vê-los, porque às vezes eu quero que a pessoa veja mesmo, né? Que é o que todo mundo vai, é o que vai acontecer com toda a humanidade, todo mundo vai ver. Isso é uma promessa deles, não é minha, né? Mas tem aqueles que eles não querem se apresentar porque a pessoa não tem capacidade, entendeu? Então são vários fatores, mas quando eles querem aparecer, eles aparecem para quem eles quiserem, desde que a pessoa tenha a capacidade, entendeu? Porque não é fácil, igual eu falei para vocês, não é fácil. E aí eu falei: olha, qualquer dia desse aí eu levo você. Aí eu estava lá na obra, esse ser, né, falou comigo. Eu falei com ele assim que vamos dar uma voltinha por aí? Aí ele falou: já que a gente vai dar uma volta, vamos passar lá perto de casa, lá que eu aproveitar, vou pegar uma ferramenta, que era aquela ferramenta mais antiga chamada Inshore, né? Para poder fazer acabamento, né, em telhado, essas coisas. E ele precisava dessa ferramenta para emprestar um outro profissional que tinha passado lá na obra e perguntado se ele tinha essa ferramenta, né?
E aí a gente foi, mudou o caminho todo. Depois que ele passou na casa dele, né? A gente mudou o caminho. Eu falei, olha, vamos em tal lugar assim, 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 assado. Aí ele falou, eu conheço onde é. Então eu falei, então vamos lá então. Chegamos lá, estacionamos o carro, fiz a filmagem para vocês aí, vocês são testemunhas. E aí ele lá, longe, né? Ele perguntando, eu posso fumar aqui agora? Eu falei, pode, meu filho, pode fumar à vontade. O pulmão é seu, a saúde é sua, você faz o que você quiser. Né? Quem sou eu para colocar regras, né, nos outros? Nem se eu pudesse fazer isso eu faria. E aí ele estava lá fumando, tal, eu me afastei dele, e esse ser falou comigo, olha, nós iremos vir desta posição. Aí foi onde eu filmei para vocês direitinho, e eu chamei ele e pedi, né, para que ele viesse até a mim para não ficar muito perto do carro dele, justamente para não dar problema, principalmente no motor de arranque, no alternador, né, e nas válvulas ali do que fica ali no cabeçote, né. E pronto, aí foi o que aconteceu. Ele veio para perto de mim, ficou tremendo, né, ficou muito ansioso. Aí ele começou a urinar na calça, que é padrão. Isso não é vergonha para ninguém, porque o corpo humano ele não está adaptado com essa frequência, né, de energia. Então tem essas mudanças. Aí foi onde ele viu, né, essa máquina inteligente descer, que é uma outra civilização, não é aquela que me levou, né, que me trasladou do momento onde eu estava para aquele mesmo lugar, como eu acabei de narrar. E aí ele ficou impressionado. Ele viu, ele ficou assim, sem saber. Então, como ele tem assim, aquele olhar, né? Não vou dizer nem um olhar clínico, como ele tem aquele olhar assim, crítico, né? Por ser um mestre de obra, ele ficou impressionado porque ele não viu janela, né? Ele não viu porta, é tudo liso, inteiriço, perfeito, né? Tudo bem acabado. Você não vê nenhuma fissura, você não vê nada, a não ser que eles queiram que você veja no momento que eles querem se apresentar o objeto dele para vocês. E ela ficou uma altura, quer ver, ó? Como eu não estou me recordando agora, vamos colocar aí 1,5 metro de altura do solo, entendeu? 1,5 metro de altura do solo. E de circunferência, ou seja, de uma parte a outra, é o mesmo que você pegar um ponto inicial, andar medindo 12 metros, outro ponto e fazer um grande círculo, né? Ou seja, 12 metros de circunferência, que é o que vale, né, a um lote de frente. Então, é um objeto discoide nessa magnitude, tá? E ali ele ficou ali olhando, eu olhando pro rosto dele, e ele ali sem saber o que fazer, né? Ele não ficou paralisado, os movimentos dele foi permissível, né, por essa civilização. Ele jogou o cigarro no chão, jogou o isqueiro no chão, ele tirou o sapato, aí foi uma coisa automática da mente dele, como sinal de respeito, né, por aquilo que seja superior. E foi aí onde abriu, né, o trem de pouso deles abriu, veio assim do nada. Eu vou dizer do nada para vocês imaginarem aí da maneira que vocês quiserem, né, para não ficar também dando muita explicação e estendendo demais o áudio. E aquele tripé encostou no chão e ela se suspendeu, certo? A uma altura de 7,5 metros. Então imagina, um objeto discoide de 12 metros de circunferência, tá? Com os seus tripés a 7 metros. Aí desceu uma rampa que veio por debaixo da parte, né, inferior do lado direito, ou seja, para quem vê às 3 horas, né, abriu, na verdade, como se fosse uma lateralidade, e dali esse ser desceu. É um ser pequeno, de 80 centímetros, com um corpo bem magro, bem esquelético mesmo, com a cabeça proporcional ao corpo, porém com o crânio alongado num ângulo assim para cima de uns 40 a 50 graus, para vocês entenderem, tá? Um olho só no meio do rosto, o nariz 2 furos,
a boca não tinha uma rígida, como é que é? Quer dizer, né, a boca rígida, não tinha uma movimentação muscular nos lábios, tá? Os lábios meio que quadrados, de cor verde neon, a cor da pele, que oscilava para o laranjado, voltava para o azul claro, depois para o neon mais escuro, depois para o brilhante e oscilando, que faz parte do composto biológico deles, tá? Por consequência do seu planeta e do seu Sol, tá? Então essa tipologia é assim: 2 dedos nas mãos, os braços bem compridos, as pernas bem compridas, o tronco bem pequeno, tudo isso em um ser, né, em um homem estelar de 80 centímetros. Se você não tem noção do que é 80 centímetros, pega uma trena aí e vê, tá? E flutuando, tá? Com uma vestimenta que parecia ser de véu, mas não era véu, tá? É só para vocês entenderem como ele estava vestido. Ele veio, colocou a mãozinha com os 2 dedinhos na minha testa. O Iraci viu que o meu corpo brilhou, né? Sim, esse corpo aqui imundo, né? De um comedor de feijão, que necessita ir no banheiro, né? Para cagar, mijar, né? Falar abertamente assim. É essa pessoa aqui que vos fala que chegou a esse ponto, né? Por isso que eu não me julgo melhor do que ninguém. Porque todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo tem as suas necessidades. Eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, que já entendi e compreendi o porquê que eles me escolheram. Já falei isso para vocês, mas não me sinto melhor do que isso. Se eu pudesse ter o direito de escolha, de não ser escolhido e ter morrido com câncer na época, né, em 2007 ali, eu preferiria ter morrido com câncer. Nunca escondi isso de ninguém, né? Porque eu sei como é viver na presença deles, né? Eu sei. O Carlos Henrique Fonseca aqui sabe. Mas vocês que me ouvem, vocês não têm ideia, né? Por isso que eu falo, gente, eles não são brinquedo, não são fantasias. Fuge dessas pessoas que usam esses seres alienígenas, esses seres extraterrestres, esses seres intraterrenos, como uma questão de espiritualidade. Não existe a espiritualidade, tá? Não existe, igual eu falei pra vocês isso aí já várias vezes. Eu até fico um pouco revoltado aqui, porque é chato, é insuportável você saber da verdade e contar essa verdade, mas saber que também a pessoa tem o direito de escolha, né? Mas se você então acredita na espiritualidade, então é um problema seu. Mas não existe. Então esses seres são reais. Então fuja dessas pessoas, gente, que fica relacionando esses seres, que na verdade são homens, assim como eu e você, mulher, como eu e você, porque o homem, ele é 2 em 1, assim como a mulher é 2 em 1.